na História, com Carlos Bastos. Começou por ser Alexandre. Depois o seu pai foi assassinado e aos 20 anos passou a ser Alexandre III da Macedónia. Mas era pouco para as suas ambições e quando morreu já era conhecido como Alexandre o Grande, ou se preferir, Alexandre Magno. A pergunta é, como é que ele conseguiu ser tão grande? Bom, em primeiro lugar, Alexandre nasceu num berço de ouro e aos 13 anos, para o educar, o seu pai resolveu contratar como professor Aristóteles, nada mais, nada menos do que um dos maiores cérebros de todos os tempos e um dos pais da filosofia ocidental. Sem dúvida que Aristóteles teve um enorme impacto na vida do jovem Alexandre. Em segundo lugar, quando o pai foi assassinado, Alexandre herdou um reino forte e um exército experiente. Foi esta conjugação perfeita de cérebro e de exército competente que o lançou para as várias campanhas que duraram todo o seu reinado. Começou por invadir a Pérsia e depois de vários confrontos, a guerra foi finalmente decidida na Batalha de Gaugamela. Faz hoje precisamente 2351 anos que Alexandre o Grande derrotou Dário III e conquistou a Pérsia. Esperto como era, percebeu logo que a melhor maneira de manter o controle sobre os persas era agir como um. E então Alexandre começou a vestir-se como eles, a adotar alguns costumes e até realizou casamentos em massa, obrigando os seus homens a tomarem como esposas mulheres persas. O seu império estendia-se então desde a Grécia ao Paquistão, passando pela Turquia, Síria, Iraque, Irão e Afeganistão. Mas haveria de chegar ao Egito e à Índia. Aos 30 anos, tinha criado um dos maiores impérios do mundo antigo, com mais de 5 milhões de quilómetros quadrados. Só Gengis Khan conquistou mais terra quase 1500 anos depois. E Alexandre não conquistou mais porque não o deixaram. Depois de 10 anos seguidos a combater e depois de já ter conquistado a Índia, os seus homens quiseram voltar para casa. Não sabemos, se tivesse continuado a lutar, se teria perdido alguma batalha. Mas como não continuou, a sua folha de jogo ficou em branco. Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Mais, tornou-se a bitola pela qual os líderes militares se comparam e as academias militares de todo o mundo continuam a ensinar as suas táticas. No meio de tanta guerra, ainda teve tempo para o amor e diz que quando conheceu Roxane foi amor à primeira vista. Se calhar foi porque cheirava bem. E isto não somos nós a especular. Foi Plutarco que o escreveu no livro Vidas dos Nobres Gregos e Romanos. Neste livro, escrito 400 anos depois da morte de Alexandre, Plutarco deu nota que a sua pele tinha um odor muito agradável. Roxane não foi a sua única paixão, mas foi talvez a mulher mais importante da vida de Alexandre. Pena que só tivesse dado à luz o único filho do casal e o seu sucessor, alguns meses após a morte de Alexandre, na Babilónia, aos 33 anos. Era aí que planeava estabelecer a sua capital. Já não foi a tempo. Nem foi a tempo de executar uma série de campanhas, entre as quais uma invasão da Arábia. A sua morte continua a ser um dos grandes mistérios da antiguidade. Nos anos seguintes, uma série de guerras civis dividiu o seu império entre os seus herdeiros e os seus generais. Uma última curiosidade. Alexandre o Grande fundou dezenas de cidades e invariavelmente batizava cada uma como Alexandria. A mais famosa é ainda hoje a segunda maior cidade do Egito. Mas, para que não se diga que não tinha imaginação para mais, perto do local da batalha e da vitória mais difícil da campanha na Índia, Alexandre fundou outra cidade e batizou-a com o nome do seu cavalo favorito, que foi mortalmente ferido nessa batalha. Seu nome? Bucéfalo.